Há um trecho da palavra de Deus aqui em Filipenses, versículos 27 a 30. Esse aqui ainda, pastor Werner, estará falando no próximo domingo. Não, no próximo domingo, não, no outro ainda, não é? Então nós vamos para o capítulo 2 de Filipenses. E vamos de 1 a 18, nós temos então aqui um estudo desse trecho da palavra de Deus e que nós possamos então tirar um grande proveito para as nossas vidas. Nós vamos, para entendermos todos esses versículos, nós vamos também dividir em 3 partes, né? Para tirarmos lições que o apóstolo Paulo nos quer deixar, né? Primeiro, dos versículos 1 a 4, que vai tratar da exortação ao amor fraternal e à humildade. Então vamos ler esse trecho da palavra de Deus primeiramente, depois vamos ler os outros versículos. Ele diz assim, capítulo 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando eu li esse trecho da palavra de Deus, procurei entender um pouco mais. Alguns comentaristas trazem a questão da cidade de Filipos. Filipos era uma cidade próspera. Era a primeira igreja constituída praticamente na Macedônia, Europa, né? E por ser uma cidade próspera, a vida dos irmãos da igreja de Filipos também não era uma vida assim tão simples, desabastada, mas sim uma vida tranquila. Lídia era uma vendedora de púrpura, era algo caro, não era algo simples e barato. Para se conseguir essa púrpura, era algo bem caro. Então, para nós entendermos, muitas vezes, voltando nossos pensamentos lá para Atos 16, e vermos alguns relatos do apóstolo Paulo. Mas vamos pensar que, quando Paulo fala sobre essa exortação ao amor e também à humildade, alguns comentaristas dizem que a igreja estava correndo um certo perigo, porque poderia ser que o amor estava de alguns lá esfriando, a humildade estava desaparecendo, começava a se ouvir alguma coisa que os filipenses já estavam se vangloriando, estavam se exaltando. Mas então o apóstolo Paulo, escrevendo esses primeiros versículos, chamando a atenção, exortando, cuidado, né? Por isso ele diz, se há alguma exortação em Cristo, né? Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, né? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. E o apóstolo Paulo, então, dá ênfase a esse propósito de que a igreja deve viver em amor fraternal e também aplicando-se à humildade. No versículo 1 que nós examinamos, em várias traduções que eu examinei, e nós vamos encontrar essa ênfase
que o apóstolo Paulo fala, em Cristo, em Cristo. Ou seja, em união com Ele, unidos em Cristo. Nos ensinos de Paulo, esta união, ela é a realidade básica da salvação. Estar em Cristo é estar salvo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dar essa ênfase nesta palavra bem clara para nós. Em Cristo. E estar em relacionamento íntimo com o Salvador. Quando nós estamos em Cristo, nós temos que pensar desta forma: qual é a minha intimidade com Cristo? A minha intimidade com Cristo é aquela que eu posso compartilhar com Ele, que eu posso receber dEle. Essa intimidade que nós devemos buscar sempre. Esse era o estilo do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo tinha esse estilo de ensinar e de pregar, que ele usava em suas pregações constantemente. Mas o apóstolo também quer ensinar aos filipenses que esse estar em Cristo pode produzir benefícios. E quais são os benefícios que pode se produzir, nesse aspecto de amor fraternal e humildade? Ele começa primeiro dizendo exortação. Exortação. O que é uma exortação? Chame a atenção. Prepare-se. Outra, no versículo 1, comunhão, afeição e compaixão. Então são vários aspectos, né, que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Aqui já no primeiro versículo. E ele primeiro, acumulando esses motivos, apela para que as mais preciosas bênçãos do cristianismo, então, pode estar relacionado com um especial favor. Nós vamos entender então, lendo em diante, versículo 2, ele diz: completem a minha alegria. Como nós vimos no estudo anterior, alegria, regozijo, vai aparecer aí muitas vezes em Filipenses, e o mesmo modo de pensar, isso significa o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, vai realçar a unidade, esta unidade que deve existir entre os cristãos. Entre os cristãos. Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, né? Então, o que significa isso? Sem egoísmo, mas com humildade. Quando nós pensamos nessa palavra egoísmo, né? Egoísmo, nós diríamos, seria o contrário da humildade. Seria muito ao contrário, né? Versículo 3 diz: não é que todas as outras pessoas sejam superiores ou tenham mais talento, mas o amor cristão considera o próximo digno de tratamento preferencial. Nós lemos então: nada façais por partidarismo, vanglória, por humildade, considerando cada um aos outros superiores. Superiores. Os outros são superiores, né? Então, entendermos esta conotação que ele quer dizer. Considerar o próximo digno de tratamento preferencial. Como é que nós tratamos as outras pessoas? Melhores do que eu sou melhor do que eles, ou eles são melhores do que eu, né? Mas dando preferência às outras pessoas. Quando nós olhamos para Romanos 12, versículo 10,
apóstolo Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, em amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É uma exortação, é um chamado a prestarmos atenção de como cristãos, como nós estamos vivendo na comunhão da igreja, uns com os outros, não é? Segundo, depois da exortação, o que nossa atenção é chamada, ele passa a nos mostrar o exemplo. Não é um simples exemplo, mas um supremo exemplo. Versículos 5 a 11, que nós lemos já no início do nosso culto, nós vamos entender então que os cristãos devem ter a atitude de Cristo, de humildade sacrificial e de amor ao próximo. Quando nós pensamos aquilo que Jesus disse lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa mansidão que Jesus vivia é a que Ele quer que nós vivamos, para uns com os outros. E Ele diz: e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós vivemos no amor fraternal, na humildade, e nós buscarmos o exemplo de Cristo, a cada dia do nosso viver, nós vamos poder perceber isso que a palavra de Deus diz: descanso para a nossa alma. Se nós olharmos para esse título, Descanso para a Vossa Alma, seria um estudo extraordinário. O que significa descanso para a alma? Cristo, por sua vez, como relatado nos versículos 6 e 8, que nós lemos, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Sendo Deus, mas esvaziou-se, e assumindo essa forma de servo, tornando-se semelhante a homens, ele ocultou a sua glória natural, essa glória de Deus, que ele sendo Deus, ele ocultou. Ele se fez homem. Ele não somente se assemelhou aos homens, ele era verdadeiro homem. E quando nós estamos nos preparando para o ministério, nós temos que realmente aprender desta forma. A figura de Cristo, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Depois de apresentar-se dessa forma, nós vemos nos versículos 9 a 11, que eles nos apresentam então Cristo em posterior exaltação. Depois que Cristo veio a este mundo, faleceu, morreu, crucificado, foi colocado num túmulo e ressuscitou, aí então depois nós vamos entender que esses versículos já falam que Deus o exaltou sobremaneira. Ele cumpriu aquilo que ele necessitava fazer por ordem de Deus. E quando nós olhamos então o nome supremo é Senhor, no grego kurios, usado na Septuaginta para traduzir Javé ou Yavé no Antigo Testamento, indica
que a Cristo é concedido o lugar supremo de autoridade e majestade à mão direita de Deus. Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando foi que Jesus falou isso? Depois que ele ressuscitou. Aí então Deus transfere a ele toda a autoridade no céu e na terra. Terceira lição que nós temos para aprender é o desenvolvimento da salvação. Paulo fala aos Filipenses e traz elogios à sua conduta. Vamos ler então versículos 12 a 18, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Nessa terceira lição que nós podemos aprender, neste trecho da palavra de Deus, a pergunta que fazemos é a seguinte: como a igreja age na presença ou sem a presença do líder religioso? Age da mesma forma na sua ausência? Como a igreja age quando o pastor, o líder, está presente? E como a igreja age sem a presença do líder? Paulo foi o fundador, dizemos, daquela igreja em Filipos. Mas agora ele não estava presente. Como que a igreja age quando o líder não está presente? Por isso ele diz no versículo 12: como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também agora na minha ausência. E a observação que ele faz aqui: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, deem progresso, como nós vemos na lição anterior sobre o progresso do Evangelho. Progridam, desenvolvam. Essa deve ser também a nossa atitude nos dias de hoje. Desenvolver a vossa salvação. Na Nova Versão Internacional diz: ponham em ação a salvação de vocês. Coloquem em ação. E o que significa colocar em ação a nossa salvação? Essa salvação que nós recebemos de Cristo é realmente o dever de cada crente. Pregar o Evangelho, dar o testemunho, viver uma vida que seja realmente aquela que agrada a Deus e como Ele quer que cada um de nós exerça esta função. Nesses versículos 12 e 13, eles merecem ser estudados, então, com atenção e cuidado, pois nos ensinam que nossa salvação do pecado, dia após dia, não é uma coisa que Deus faz sem a nossa vontade, mas consiste em duas partes: querer a vontade de Deus e, segundo, efetuar
a vontade de Deus. Quando nós lemos aqui na palavra de Deus, né? Versículo 13, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como o realizar, segundo a sua vontade. Ensinam mais ainda, que é Deus quem opera em nós esses santos desejos e o resultado desta conduta. Nos versículos 14 a 16, nós vamos encontrar algumas orientações do apóstolo quanto a uma conduta cristã digna de aceitação de Deus. Fazei tudo sem murmuração e contendas. Nossa vida deve ser caracterizada pela pureza moral, paciência, serenidade, para com que nós possamos resplandecer neste mundo como astros. Quando nós pensamos em astros, nós vamos pensar em estrelas, outros planetas, né? O que acontece com as estrelas? Elas recebem a luz do sol. Elas não têm luz própria, elas refletem a luz do sol. Então nós também, quando nós pensamos nessa atitude de refletirmos como astros, como luzeiros no mundo, como diz o versículo 15, essa deve ser a instrução básica para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A gente ouve tanto nos dias de hoje em perversão, em corrupção. E onde nós estamos? Estamos no meio disso. Vivemos no meio de, vamos dizer hoje, uma nação que se ouve falar muito em corrupção. Nós somos luzes, estamos brilhando, estamos fazendo a nossa parte. Quando nós olhamos então para essa conduta cristã, é a conduta digna de aceitação de Deus. Uma vida transformada representa o quanto dou de testemunho da palavra de Deus. Será que a minha vida está brilhando com resplendor? Ou está obscurecida por murmurações e contendas? Será? A recomendação é que nós brilhemos para que o mundo possa ver Deus em nossa vida. Versículo 17 fala sobre a libação. O que é libação? Oferta de líquidos. Ela é mencionada em Números 28, versículo 7. A referência pode ser ao seu ministério inteiro como um só sacrifício de ação de graças. No momento, no entanto, seria mais provável que Paulo se refira à sua situação de encarcerado, que podia culminar na morte de mártir. Sua vida estava sendo derramada como libação, acompanhando o serviço sacrificial dos filipenses como oferta. Então nós vemos isso no versículo 17, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Os donativos de Filipenses para Paulo são aqui destacados. Sacrifício que provém da fé.
que nossas vidas sendo entregues a cada vez mais e a cada dia ao serviço do Senhor, como obediência aos seus ensinos, e que nós possamos receber esses ensinos como exortação para as nossas vidas, para vivermos em amor fraternal. Mas o amor fraternal também recomenda a nossa humildade. Que possamos buscar cada dia mais, nesse trecho, entendermos que a humilhação de Cristo, e o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer para buscarmos sempre o exemplo de Cristo. Vamos sempre lembrar em todos esses ensinos que nós estamos recebendo aqui de Filipenses, o foco é Cristo. Por isso, quando ele começa no versículo 2, vamos lembrar sempre em Cristo, em Cristo. E vamos procurar então desenvolver ainda mais estudos para que a palavra de Deus venha crescer mais em nós, né? Que aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos olhado na palavra de Deus, venha nos fortalecer a cada dia mais. Sejamos exortados. Sim, exortação é algo que a palavra de Deus nos chama a atenção. Que Deus possa nos abençoar. Algum compartilhamento? Seminarista Diego, Pastor Werner. Nós vamos sempre dar a oportunidade depois de falarmos, né? Algo que eu acho interessante no texto que foi exposto essa noite é o que, aqui dos versos 7 até o 11 do capítulo 2, na verdade do 5 ao 11, né? A maioria dos comentaristas concordam que essa era uma espécie de hino cristológico já desde o primeiro século, né? Era algo que Paulo usa aqui na carta dele, mas era algo conhecido das igrejas. E provavelmente esse breve hino, ou esse trecho de hino aqui, seja o primeiro tratado sobre cristologia que a gente tem, né? Sobre a natureza de Cristo. E inclusive até estudando a doutrina da cristologia em teologia sistemática, esse é um dos pontos que é extraído justamente desse texto, a chamada kenosis de Cristo, que é o ato de se esvaziar. Cristo, durante o período dele aqui na Terra, ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ter todo o poder de Deus e toda a glória que é devida a ele como sendo Deus, mas mesmo assim ele se limitou à forma humana. Ele tinha todo o poder de Deus, tanto que ele curava as outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele passava por todas as necessidades que qualquer outro ser humano passa. Todas as dores, todos os sofrimentos, sentiu fome, sentiu sede. Então é o ato de Deus vir à Terra e passar por tudo aquilo que qualquer outro ser humano passa. Por isso que nós reconhecemos realmente que Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele realmente é totalmente homem. E eu acho esse trecho algo realmente muito, muito impactante. A forma como Deus, tendo todo o poder, toda a soberania, vem a esse mundo e assume a forma de um homem. Assume ter sobre si todas as necessidades e todos os sofreres de um homem comum. E simplesmente isso já é um ato de extrema humilhação. Mas ainda mais o ato de ter uma vida humana aqui na Terra sem pecado nenhum e ainda assim ter que pagar pelos pecados de toda a humanidade pecadora, é algo que realmente mostra um grande exemplo de humilhação e de humildade de Cristo. Então, o mínimo que nós, como cristãos e como imitadores de Cristo, devemos fazer é realmente
sermos humildes e estarmos também dispostos a nos oferecer uns pelos outros, a realmente entregar a nossa vida e do que a gente pode fazer em favor dos outros, porque foi isso que Cristo fez primeiramente por nós, e sem esse sacrifício remidor de Cristo, nada seria possível para nós, e nós realmente seríamos apenas condenados. Amém. Obrigado. Pastor Werner? Dentro do que o Diego falou, não sei se a frase foi do Billy Graham, ele falou que o maior fato da história humana não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra. Dentro do que você disse. Não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra. Eu olho para esse capítulo 2, que o pastor Paulo hoje dividiu, foi bem interessante. Eu entendo que... Qual é a primeira palavra que está no versículo 1 que você tem na sua Bíblia? Filipenses 2:1. Qual a primeira palavra que encontramos aí? Oi? Se. Portanto, todavia, alguém tem? Essa palavra nos lança para o texto anterior. Eu creio que o cobertor, a manta que está cobrindo todo o capítulo 2, são os versículos, é a manta do sofrimento. O sofrer por Cristo. Especificamente por seguir a Cristo. Quando ele coloca esse se, ou portanto, ele deixou claro que ele passa por alguma coisa difícil, que é o sofrer por viver para Cristo. E ele então coloca, dentro das divisões que o pastor Paulo fez, 3 prerrogativas para a igreja. A primeira delas é dos versículos 1 a 4, né, que o pastor dividiu. Eu não preciso sofrer sozinho. É isso que ele está ensinando para a igreja aqui. Se em Cristo alguma exortação, alguma consolação, por isso que ele fala, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com... Paulo está lembrando, sabe o que ele viveu quando ele aceitou a Cristo? A Bíblia fala que as pessoas, os discípulos duvidavam dele. Lá em Atos 9, duvidavam dele. Mas tem um versículo, no versículo 27, diz que Barnabé, tomando-o consigo, na fase mais difícil, talvez, daquela recente conversão do apóstolo Paulo, alguém se levanta e pega na mão dele. E fala, ele se converteu de verdade. Ele segue a Cristo. Então, acho que a primeira lição que nós temos aqui nesses primeiros versículos, capítulo 2, se eu sofro por seguir a Cristo, eu não preciso fazer isso sozinho. A igreja está junto. E que alegria para a igreja poder compartilhar com ele. Estamos junto com você, apóstolo Paulo. Qual a base para isso? A segunda divisão, firmados em Cristo. Só Ele pode nos sustentar em meio ao sofrimento. Por Ele, somente Ele pode nos sustentar. E a terceira recomendação é, façam isso sem murmurar. Versículo lá que você leu, que se encontra em 14. Fazer todas as coisas sem queixas, sem discórdias. Tenho comigo que a manta, o pano, se assim poderia colocar, que cobre o capítulo 2, a manta do sofrimento. Alguém que está vivendo por Cristo sabe das implicações, mas deixa bem claro, eu não preciso fazer isso sozinho. A igreja pode estar junto comigo, firmados em Cristo e sem murmuração. Amém. Pastor Claudinei. Que bom, pastor, o seu professor disse que está tudo em ordem. Então tá bom. Graças a Deus por isso, né? Que Deus possa estar a cada dia trabalhando isso em nós, trabalhando em nosso coração esse desejo de estarmos vivendo mais próximos, mais perto de Cristo. Que Deus abençoe a todos.